Este é o podcast Sobre um Dizer. Eu sou a Cauana Mestre. E eu sou a Licene Garcia. Somos psicanalistas e aqui conversamos sobre filmes, séries, literatura, coisas da vida. E claro, sempre com a psicanálise. Aproxima-te do amor sem muitas perguntas. Aprende-o impensado, intocado ainda. Sem perguntas, aproxima-te, como descobrindo o tempo, um tempo sem palavras, com medo de que, se chamado o amor, esse pássaro se assuste. Esse é um poema do livro de Mar Becker, Noite Devorada. E hoje, com muita alegria, a gente recebe Mar Becker, que nasceu em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vive em São Paulo. Publicou Canção Derruída, que saiu pela Assírio e Alvim, em Portugal, em 2023, e recebeu o prêmio APCA pelo seu livro mais recente, Noite Devorada, pela Círculo de Poemas da Fósforo, em 2025. Mara, é um prazer te receber, estamos muito felizes e honradas. Prazer o meu, estou muito feliz que deu certo. É sempre uma alegria conversar e acho que tem muita aproximação do meu trabalho com a psicanálise Demais. de modo bem direto. Acho que não é preciso nem fazer muita forçação. Acho que essas redes estão quase que presentes de forma bem orgânica mesmo. Então, faz muito tempo que eu dialogo com o pessoal da psicanálise, que geralmente escreve também, então é uma delícia estar junto. Para nós é sempre uma alegria receber você e também outros artistas, porque a psicanálise nunca soltou e nunca vai soltar as mãos da arte, né? Freud já disse que o artista precede em muito o psicanalista. Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria te fazer duas perguntinhas que são casadas. Como que foi o seu encontro com a escrita e quando ou como você soube que se tornaria escritora e poeta? Essa primeira questão, como que foi o meu encontro com a escrita, quando eu respondo, eu sempre tento lembrar o que antecedeu o momento do escrever, qual que foi o cenário que aprontou a chegada disso. E acho que esse cenário, no meu caso, tem muito a ver com a leitura, com o encontro com a poesia diretamente. Eu venho de escola pública, tinha acesso à biblioteca pública lá com 13, 14 anos, e eu tenho uma irmã gêmea. Então, ler era sempre um momento de entrar em diálogo com uma outra também. Quando eu falo assim, essa outra, no meu caso, é uma outra muito objetiva. É uma outra de carne, osso e cara, e rosto. E isso acho que tem muito peso. Uma outra, inclusive, que vem antes da palavra, que convive comigo desde antes. Isso tem muito peso, porque ler sempre mantou para mim uma espécie de chamado a escrever também, porque justamente nós conversávamos daquilo que nós duas líamos. Então, ela lia Clarice, eu lia Murilo Mendes, lia Virginia Woolf, e acho curioso que a coisa vinha muito bagunçada também, a gente não tinha estrutura curricular que nos dirigisse, sabe? Então, ela retirava livros assim na biblioteca meio pela capa, pelo título, e aí assim lia Osho junto, lia não sei o quê, eu também. E era uma baderna nesse sentido. A coisa, eu acho muito interessante trazer isso porque já marca uma diferenciação do meu início na escrita em relação àquilo que se imagina talvez que seja. A escrita não chegou a mim num ambiente de limpidez. Ela chegou para mim no ambiente mais insalubre, no melhor sentido dessa palavra, desse termo, insalubridade. Ela chegou muito suja, suja de fofoca, que a minha mãe costurava, então
escrever e ler, para mim, tinha muito a ver com escutar o modo como essas outras mulheres, principalmente mulheres, conversavam, que tipo de vocabulário elas usavam, nomes de tecidos, né? Porque ela costurava, então, o vocabulário todo próprio à atividade da costura, tesoura, lâmina, bobina, grega, aplique, alfinete, agulha, tudo isso vinha compondo uma espécie de vocabulário. Eu acho que eu não tenho como separar isso daquilo que era a vida dos livros, daquilo que era a escrita de Clarice Lispector, o Perto do Coração Selvagem, Ítalo Svevo. Eu lia as coisas de fora também, então o processo de ler esses autores, ler poetas e ao mesmo tempo ter uma outra que dialogava junto comigo, que era minha irmã, e tudo isso acontecendo junto da vida viva, da vida frequentada por pessoas ali presentes, com as suas dificuldades, com as suas graças, com os seus terrores, tudo isso acho que fez nascer um caldo para o começo do texto. E esse começo se deu lá com 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos. E eu costumo também comentar que quando eu retomo quando eu retomo de forma biográfica esse começo, eu lembro que nesse exato momento eu estava passando por um processo de anorexia. O começo do texto, para mim, veio exatamente no momento que meu corpo começava a emagrecer. É nítido, é claro, e eu tenho a intuição, eu gosto de contar para mim essa história, fabriquei essa gambiarra narrativa e acho que ela faz algum sentido. Eu gosto de fazer troça com isso, assim, dar uma brincada, que eu acho que a palavra me permitiu testar um outro corpo possível e não colocar mais o meu próprio corpo em risco. Então acho que é brutal que tenha nascido ali para mim, assim. Ela foi uma tentativa de projeção de costura, falando assim, usando o termo da mãe, né, uma tentativa de outro corpo, de diferenciação também muito dessa gêmea, dessa outra, um corpo que fosse assim exclusivamente meu, um lugar de reserva simbólica, reserva inclusive de imagem do próprio corpo, e que nascia ali primeiramente dessa maneira. Não é em vão que o movimento da escrita também aconteceu no meu caso com uma tentativa de desenhar os rostos dos escritores. Eu tenho alguns desenhos assim guardados. Primeiro impulso que eu tive foi de tentar desenhar faces do Oscar Wilde, do Dostoiévski, está tudo lá guardado. Assim. E aí, em seguida, veio essa coisa de imitar pela palavra, sabe? Imitar mesmo, nossa, tentar me embrenhar naquilo que era essa matéria que eu tanto amava neles. Mas acho que foi quando eu volto a isso, assim, eu chego a visualizar, nossa, que busca por um corpo, né? Tentando criar um rosto primeiro, depois tentando criar um corpo de palavras, assim, que necessidade, que urgência de poder seguir vivendo, sabe? Então é nesse sentido que eu aloco o começo do texto para mim, como um movimento de sobrevivência, inclusive. E quando que você viu que você tinha se tornado uma escritora, assim, né? Quando que esse momento se deu? Porque você vai dizendo desse encontro que é um encontro que, né, do modo que você diz, salvou sua vida, assim, né? E Sim, quando você se vê como escritora, como que foi isso? eu fui mais tarde, assim, entrei para filosofia, né? Entrei assim para uma jornada acadêmica mesmo, lá com 18, 19 anos, mais ou menos. E acho que foi importante para mim a entrada na filosofia para oferecer um pouco de contorno em termos de rigor com a palavra, de rigor conceitual. A filosofia e o encontro com alguns filósofos da linguagem, né? O Wittgenstein, principalmente,
e alguns outros autores que me acompanharam muito. Acho que isso teve o seu peso, assim, em termos de formação e lida com a palavra. Então, foi mais ou menos nesse momento, com 19, mais ou menos, que, em paralelo ao curso, eu abri um blog. E esse blog, isso eu estou falando assim, na época dos blogs, né? Ainda não tinha muito. Acho que o Facebook era muito incipiente, eu tinha já o Facebook, mas assim, a coisa se dá mais ou menos no seguinte: Passo Fundo, um interior de Rio Grande do Sul, né, com pouco, tinha alguma atividade em SESC, atividades culturais, assim, eram mais rarefeitas e muito voltadas para a música também, porque tem um circuito forte dos violonistas gaúchos lá, eu acho lindo isso, mas a minha praia era a palavra. Então eu fui para o blog, fui muito para as redes de internet, um pouco na tentativa de encontrar, sim, pares, sabe? De encontrar pares de diálogo. E a escrita criativa que aparece no blog, que aparece fazendo contraste à escrita acadêmica, parece, assim, no meu caso, oferecendo, inclusive, uma dimensão de ruptura com o fazer acadêmico, que eu nunca consegui muito juntar essas duas coisas, sabe? Eu acho que elas bebem umas mutuamente, elas se enriquecem. Eu ainda tenho muito contato com o pessoal do curso lá, mas eu não consegui assim fundir, manter, por exemplo, continuar no caminho acadêmico. Fui fazer especialização mais tarde e levar, por exemplo, assim, algo, sei lá, estudar alguma coisa em Nietzsche, por exemplo, ou Bachelard, e que são pensadores de fronteira, que fazem essa interface. Para mim, a escrita criativa sempre sugou demais, assim, é como se ela demandasse uma inteireza mesmo. E aí eu fui, eu acho que foi nesse momento, quando eu vi o surgimento desse blog e a experiência da regularidade do texto, que eu me percebi, assim, nossa, eu acho que eu escrevo. Eu acho que eu escrevo, que eu sou poeta, por exemplo, que eu escrevo poesias. E, e tem uma diferença muito grande desse momento do blog para o momento da publicação do livro, que vai acontecer 10 anos depois ainda. Eu fiquei 10 anos praticamente rondando só em internet e escrevendo só em redes. E fui publicar, reuni meu material para publicar o Mulher Submersa em 2020. Então, é um livro muito recente, perto daquilo que vem sendo como a minha atividade de escrita. Eu já me reconheci escritora quando eu publiquei o livro. E eu acho que isso traz uma outra camada, assim. A chegada do livro físico, ela abre para um encontro com outros, com uma dimensão, inclusive, que escapa ao controle. E tudo isso, acho que exerceu certa influência sobre mim. Acho que o primeiro livro retrata um pouco de uma busca por uma identidade que era muito pessoal minha, e o segundo livro já apresenta essa escrita como uma zona de porosidade, em que eu não me vejo mais como autor exatamente escrevendo, alguma coisa escreve a partir de mim. É como se houvesse uma passagem do primeiro livro, que é um livro de busca de si, de busca de identidade, eu acho que isso está muito marcado, e acho que há uma diferença muito grande entre A Mulher Submersa e o Sal, que é o segundo, em que a escrita se torna muito mais uma escrita de atravessamento, de tentar perceber o que me atravessa, que outros atravessam, o que me chama, e a sensação é de um corpo que se torna poroso mesmo, de um corpo que começa a ser chamado por outras coisas, que desconfia da autoria da linguagem quando se está escrevendo. Eu acho que no Sal, a minha certeza foi a de que, para começar a escrever, é preciso que ninguém mais escreva.
para começar a escrever poesia, é preciso que não haja mais autora, há uma dissolução da autora, e a palavra é como se eu entrasse de carona em alguma coisa que já está acontecendo. Então, há um aumento da linguagem, há uma diminuição da pessoa, sabe? Por isso que eu acho que a partir do sal é que eu percebo o surgimento mesmo de uma dicção própria, de um gesto próprio que, que, que é um gesto da língua, exatamente, que é um gesto próprio da palavra e não um gesto exatamente da autora. Assim. Em alguns momentos eu chego a pensar que é acidental que seja eu que esteja fazendo aquilo. Eu poderia, de repente, ser uma outra pessoa, assim, e brinco com essa possibilidade, inclusive. É muito interessante porque você faz uma separação entre o campo, né, da linguagem ou da língua, dá para dizer. Em psicanálise a gente separa muito as duas, mas elas também se fundem. A pessoa e o corpo. Então, você diz que é como se a escrita atravessasse o seu corpo, porque você é depositária disso que acaba saindo no papel, mas a pessoa não está ali, né? Como diz o Barthes, né? Com a morte do autor. É, mas, de algum modo, são coisas separadas, mas que se fundem. Então, é um grande mistério mesmo da criação, né? Sim, eu acho que biograficamente tem um dado que eu trago em conversas com psicanalistas, eu trago mais dados biográficos, que eu acho que eles jogam um pouco mais de luz sobre algumas coisas. E, e acho que eu lidei muito com uma figura na minha história que é uma mulher em negativo, uma mulher em falta. E essa figura é a figura da minha avó. Por duas ocorrências em particular. A primeira é o fato de que eu não a conheci. Ela morreu muito cedo. Eu tenho história dela a partir da história contada pela minha mãe. Então, o que a minha mãe sempre comentava com nós é que essa mulher tinha tirado a própria vida. Tinha tirado a própria vida. E a minha mãe tinha 10, 11 anos e tal, e eu convivia muito com a ideia de ter dado uma suicida, assim, de ter dado uma mulher uh, com, 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 com essa marca, com essa cicatriz. E, inclusive, me senti muito irmã de algumas poetas suicidas por conta disso, naquela fase adolescente um pouco mórbida, e me associei muito a Silvia Plath, enfim, Augusto dos Anjos, aquela bruxaria toda. E, e mais tarde, eu, a Marielle crescendo e tal, e se levantou a possibilidade, acho que inclusive a suspeita hoje é muito mais no sentido de que a minha avó tenha sido morta pelo meu avô. Então, e ele morreu um ano depois do coração, enfim. Então, eu falo nós, eu, a Marielle, mas eu, na escrita, eu sempre lidei com essa figura, que inclusive, até há pouco tempo, não dava, a família não dava nem acesso às fotos delas. Não havia, né? O meu tio tinha levado as fotos, tinham dado fim, foto, imóvel, e tudo. Então, é uma mulher assim que eu sabia o nome. E eu sabia que a minha mãe falava que a Marielle se parecia muito com ela. Eu falava, e aí eu brinco muito com isso, porque para mim é muito forte, é uma carga imensa de força em tu lidar com uma mulher que aparece pelas frestas, uma mulher que aparece de repente pelos olhares de uma irmã. Ela não está ali presente, ela se atualiza sempre com a ausência, mas ela aqui e ali se ilumina, aqui e ali ela joga com algum dado, com algo que eriça, com algum assombro, por algum gesto da mãe que eu penso, nossa, isso talvez seja, e que eu vejo se repetir em mim. Então, eu sempre lidei, de alguma forma,
Acho que antes mesmo que eu conseguisse elaborar tudo isso, eu acho que eu sempre lidei com essa figura de uma mulher cujo rosto eu não tinha acesso, que é uma mulher quase como uma silhueta de sombra trafegando pela casa o tempo todo. E isso eu acho que aparece na forma de compor o texto, como eu imagino o texto. Imagino o texto exatamente como esse lugar que também é feito por campos de vazios e que estão ali se apresentando e que aparece, que dialogam e que sugerem inclinações de vento e que sugerem gestos e que de repente aparece no olhar de um suposto leitor que olha o texto ali, que lê determinada palavra. Então eu brinco muito lidar com a falta, lidar com a carestia, lidar com a fome, com a voragem que se acossa e que é seduzida por essa fome, são campos de muita familiaridade para mim. Eu tenho uma imensa familiaridade com tudo. Acho que nós mulheres já temos pela própria Constituição faltosa, assim. Mas eu acho que no caso de uma biografia como a que eu trago, eu acho que isso se repõe numa camada um pouco mais concreta. Porque quando se fala de uma mulher, quando se pergunta, né? Eu fiz muito essa pergunta no primeiro livro, né? Nossa, será que eu me pareço com ela? Como que é? Será? Como que era essa mulher? E de repente surge, né? A tentativa minha ali no primeiro livro de dar voz a uma mulher que foi duplamente calada, né? Falar desde um silêncio, falar desde esse lugar de dupla mudez. Acho que para fazer isso com uma língua, para aproximar a língua desse estado de emudecimento, é preciso considerar o texto como um texto poroso, é preciso lidar com o texto como se fosse um texto sempre avulvado, uma língua que sempre escapa. Então, eu tive uma escola que eu acho que foi me depurando para chegar até aí. A erótica do texto, essa erótica desde onde a minha escrita se estabelece, é uma erótica de fresta, é uma erótica do que escapa sempre. Então, e que se compõe, né, por zonas de sombra, por interdições, e que fala a partir daí, né, como se alguma coisa, mesmo que não expressa de forma caudalosa, ela consegue falar muito a partir desses da boca miúda que vai aparecendo aqui e ali. Então, esse foi o passo, eu acho, que eu dei a partir do Mulher Submersa para o Sal, que Manuela, na verdade, estava na própria lógica da compreensão do poema, estava no próprio serzi desse texto. E sim, eu acho que aprender a desaparecer no texto também é algo que foi acontecendo no próprio tempo. Há um desejo de desaparecer no texto também, né? É uma delícia poder desaparecer no texto. Eu acho que quando esse lugar, quando o texto brilha um pouquinho mais assim e te derrota, sabe? Quando o texto consegue te derrotar, ele brilha um pouco mais do que o teu desejo de constituí-lo, ele brilha um pouco mais de forma avulsa, autônoma e te derrota. Esse é um momento glorioso, assim. E acho que é por isso que o Beckett falava: fracassa bem, fracassa melhor, volta a fracassar, porque é um momento de derrota, mas é um momento de majestade também para aquilo que é a língua em si. Eu acredito profundamente, mais do que acho que mais do que em qualquer momento da minha vida, assim, eu acredito profundamente que escrever é um exercício de escuta. Escrever é um exercício de escuta. Escrever é tentar ouvir o que quer ser escrito. E outra coisa quer ser escrita. Há algo que quer ser escrito. Alguma coisa que quer escrever. Então, assim, qual é a postura do escritor? É a postura de uma capacidade imensa de ouvir, né? De uma capacidade enorme
de poder inclinar esse rosto, essa face, né? O Antônio Gamoneda tem um verso que eu amo, né? Que ele fala: aproximei o rosto a uma rosa enferma, indecisa entre o perfume e a morte. Eu acho que aproximar a postura da escrita é uma postura de aposta na escuta e de aproximação da escuta a um lugar que é desconhecido e de onde as coisas vêm. É maravilhoso, porque aí é mais uma aproximação entre a escrita e a psicanálise, né? O Lacan, inclusive, também fala algo parecido com o que o Beckett falou, e você citou, que ele diz que a psicanálise só existe no fracasso. Uhum, sim, claro, com certeza. Eu acho, eu só faço assim, estou em processo analítico faz tempo já, né? E faz mais de década, assim, e percebo assim zonas de muitas, na verdade, a ponto de em alguns momentos eu não saber se eu falei na sessão, se eu escrevi, se eu sonhei, o que foi, sabe? Ah, como não sei, nossa, se tal coisa veio, se eu li, se eu sonhei, ou se eu disse para a psicanalista, ou ela me disse, eu não sei, mas as coisas se borram, né, as fronteiras. É muito interessante escutar. Eu tô em- muito emocionada. Não, para mim, mesmo acho que essa história, né? Quando eu escrevi o Submersa, que eu publiquei, que eu dei, eu toquei num tabu familiar violento, né? Assim, tremendo. E isso foi assim, foi uma atitude que eu tive, assim, eu fiz, acho que porque muito certo eu não sou. Eu acho só que é muito curioso, porque eu tive um confronto muito grande dentro da família, com a minha mãe diretamente, assim, quando teve, né? Porque a minha mãe, ela tem um amor pelos dois pais, né? E, e é um amor, e ama imensamente, e claro só que assim, eu me apropriei pensando assim, cara, essa história não é uma história em primeiro lugar só da minha família, porque eu escutei muitas outras mulheres vindo compartilhar coisas parecidas comigo. Então acho que também eu percebi que aquilo que eu considerava uma algo muito particular era na verdade uma história cultural, inclusive do lugar das mulheres, inclusive de duplos emudecimentos, assim, a gente está falando aqui hoje nesse podcast depois de uma série de notícias terríveis, assim, envolvendo a morte de mulheres. E eu lembro da Helene Sixus falando sobre a importância da mulher escrever e se apropriar da escrita, se apropriar do corpo da escrita. E quando eu escrevi, eu me apropriei disso, eu acho que esse foi um movimento muito importante, pelo menos assim, no interior da minha família, ali, do que eu vejo da minha pequena família, foi o lugar em que ela pôde, eu digo, a de Manuela foi devolvida, agora ela tem a imagem dela lá, né? Eu vi depois, foi recuperada essa imagem, então há um processo disso também, e eu acho que há uma devolutiva, assim, eu sinto assim, nossa, a minha morte eu estou devolvendo ela para a língua, sabe? Nomeando, devolvendo ela para a língua. E essa devolução é muito importante. E eu acho que, por exemplo, Noite Devorada, que é um livro sobre amor, eu acho que o Noite é um livro sobre amor. Ele tem as meninas lá, ele tem o cerco da casa. A casa é um cerco, para mim é um ambiente de amor e ódio, assim, é uma espécie de... É um cerco. Então, a casa está lá presente, mas é um livro muito mais atravessado pelo amor. E acho que quando eu olho para o arco do meu trabalho, eu acho que teria sido muito difícil eu trabalhar esse tema, por exemplo, antes. Eu acho que ele é um tema que veio e há, em alguns momentos desse livro, quase uma travessia, quase um desejo de travessia mística, sabe? No sentido profundo da mística aqui, de São Juan la Cruz, uma, uma certeza de que o corpo é sempre muito pouco e de que há um sentido de humildade muito grande e uma luz maior atravessa alguma coisa. E isso
algo, isso é um norte místico, assim. Eu gostaria muito de fazer isso com mais propriedade em algum momento. Talvez, assim, aproximando um pouquinho a minha lírica amorosa daquilo que o Rumi, por exemplo, diz aí. É um poema do Rumi tão bonito que ele está falando com o amado, que é Deus, né? Que é um mistério, na verdade, o que não se compreende. E ele fala, o Rumi, nesse poema, ele apresenta o eu justamente no momento em que ele já sabe que ele é apaixonado pelo amado, ele está entregue e está em plena vulnerabilidade. Ele já saiu da própria casa, mas ele ainda não chegou à casa do amado. Assim. Então ele está no meio da rua. Ele fala assim: Nossa, todo mundo está me vendo, tipo, eu estou absolutamente nu. E eu não sei onde é a casa, eu não sei como chegar a ti, mas eu já estou em estado de. Eu acho que o Noite fala justamente desse lugar de vulnerabilidade. Há uma saída da casa, talvez essa casa natal, assim, e há uma chegada do amor, assim, mas isso acontece de forma tão apassarinhada ainda, esse primeiro poema que tu leu, né? O aproxima-te do amor sem muitas perguntas, aprende o impensado, intocado ainda. Sem perguntas se aproxima como descobrindo no tempo, um tempo sem palavras, com medo de que, se chamado amor, esse pássaro se assuste. Então já há uma saída do corpo. Mas tudo é tão tenro e tão frágil que, mesmo ser chamado, pode ser perigoso aqui. Então, é um momento de extrema vulnerabilidade. Esse livro fala justamente desse lugar. E eu até me perguntei, quando publiquei, se fazia sentido, porque eu percebo um mundo tão hostil, tão absolutamente hostil e tão na contramão dos estados de vulnerabilidade e fragilidade. E eu cheguei a conversar, inclusive, com meu marido, falei, nossa, será que faz sentido um mundo que privilegia relações não empáticas, sabe? Que acho que eu não lembro de ter vivido o que a gente está vivendo assim em outra época, entende? Tudo bem que assim, eu imagino que quem atravessou guerras, enfim, deve ter visto coisa pior, mas acho que a gente está muito na beira desse ovo da serpente e a gente sente de todos os lados. E o Noite é um livro justamente que aposta nessa asa de libélula ali, no mínimo, no ínfimo, no movimento do mais frágil, e tenta ressoar a partir das menores coisas, dos detalhes, compor algum amor possível a partir daí. Então, para mim, talvez assim, se alguém quiser fazer um estudo cartográfico de compor, nossa, a Mar no começo estava aqui, os temas eram tais, depois ela e ir mapeando diferenças assim no trato, eu acho que vai perceber uma ampliação, inclusive no sentido de busca de temas assim mais universais. Não gosto de usar esse termo, né? Mas para poder na falta de outro termo, né? Temas que se dizem mais universais, talvez assim, né? Como o tema do amor, que é um tema que desde antes das mitologias assim se tratam, se trabalham. Acho que a minha escrita está indo nessa direção. Então, vejo por aí. É muito Falo demais, gente, vocês têm que me interromper. Não, mas acho que é muito interessante te escutar, porque escutando a sua história, de algum modo, ela vai, o quanto isso relança para a sua escrita e o quanto a gente lê outra coisa nisso que você, né, escreve, porque de algum modo eu sempre tive essa sensação de que tinha alguma coisa na sombra, uma coisa por dizer, uma palavra que queria dizer outra, né, uma frase que diz muito, muito além do que ela diz. O noite, né, por exemplo, às vezes são três, quatro palavras então, e o quanto cabe ali naquelas poucas palavras, e o quanto não se diz, e o quanto se diz naquelas poucas palavras, e te escutando agora, fica muito evidente tudo isso, assim.
Sim, Então, eu estou é, extremamente emocionada justamente porque, de algum modo, a sua obra foi um acontecimento para mim, o encontro, e agora te escutando é muito mais sensível e muito mais impactante o efeito da sua obra, assim. Então, é muito bonito escutar esse testemunho e a tua relação com a escrita. sim, E o fato sim, de você falar que fala sobre o amor como uma coisa, né? Isso que é corriqueiro, eu acho que é justamente por isso que se faz tão importante falar sobre amor nesses sim, tempos onde, né, o ódio é tão soberano. Então, falar sobre amor ainda é um ato revolucionário, é uma aposta na vida, né? sim, eu acho que sim, eu acho que sim, e também há há um tipo de aposta também, eu talvez seja polêmico falar isso, mas se for, vamos lá. Eu não acho, quando me perguntam, nossa, tu faz uma escrita feminina, uma escrita eu acho que qualquer um pode fazer esse tipo de escrita. Qualquer um. Esse tipo de. A escrita poética, como uma escrita de interstício, como uma escrita derruída, o movimento de escrever um poema é um movimento de despedaçando a escrita enquanto ela vai se fazendo. Então, o poema ele está sempre comprometido com aquilo que o atravessa, que o estilhaça. Então, o lugar onde se estabelece o poema, onde ele se fixa, é um lugar de bastante fragilidade. E acho que fazer isso dessa maneira, com uma aposta na falta, com uma aposta na sombra, com uma aposta no interstício, é fazer uma linguagem fêmea, no amplo sentido desse termo, é fazer uma linguagem, e eu acho que qualquer um pode fazer uma linguagem fêmea. Eu acho que os homens que praticam uma linguagem fêmea são homens absolutamente sedutores nesse sentido. São aqueles que, por quem a gente fica assim. Por quê? Porque porque eu acho que justamente esse tipo de apropriação da língua ele está disponível, né? E hoje, assim, para mim, quando eu penso em escrever, eu me pergunto sobre o, qualquer coisa, eu tento abrir espaço dentro de mim para que qualquer coisa queira se escrever. Eu tenho cachorros, tenho 2 cachorros, tenho 2 gatos, por exemplo. E muitas vezes eles aparecem assim no texto. E acho muito interessante, por exemplo, frequentar os corpos, né, esses outros corpos que não falam a minha língua, que estão assim, que beiram beiram o meu próprio texto, porque eles geralmente estão aqui nos meus pés, eles beiram aquilo que eu estou fazendo com, com, com outro jogo de ruídos, sabe? Eles me colocam na direção da selvajado. Tem um chamado de fogo muito interessante quando de repente eu deixo o meu texto aqui e vou atender um chamado ali é Bilbo o nome dele, tá? Do, do Bilbo e eu preciso assim tentar entrar em contato com aquilo. Eu acho que isso é muito tudo entra dentro do texto. Eu tenho uma gata, por exemplo, que costuma escrever de madrugada e às vezes eu depois de escrever um texto eu repito esse texto falando muito baixo e ela escuta, né? Ela escuta o sussurro assim. E da onde ela tá, ela mia muito alto, como se ela quisesse cantar junto. E às vezes eu coloco esse uivo, esse corte, ela parte a noite em dois, eu coloco, eu levo isso dentro do texto, que eu acho que me impressiona que a casa, a cultura, a língua, de repente seja atravessada por alguma coisa mais perto do pântano do que da cidade, mais perto da noite do que da claridade. Acho que tudo isso toca o leitor e toca a mim, que estou escrevendo, em lugares de
um pouco menos maculados pela experiência da cultura e um pouco mais rentes à própria experiência de corpo, do sensível do corpo, do susto, do terror, do medo, da paixão, e trazer a língua para esses lugares, né, que são lugares em que o dizível costeio indizível é muito interessante. Eu acho que isso faz o texto vibrar. O Antônio Gamoneda também, que é um poeta, já citei ele aqui, eu sou apaixonada por ele, ele fala que o texto poético está próximo do tremor, que tem um tremor de origem. O texto começa do tremor e que fazer poesia é como se ter sempre saudade, uma saudade renovada desse tremor inicial, desse momento em que as coisas estremecem e não se sabe muito bem de onde esse tremor vem, esse estremecimento vem, essa vibração. E isso eu acho muito interessante. Eu acho que abrir o texto a esses campos de diálogo com objetos inanimados, por exemplo, com a luz como incide no vidro e o vidro como lembra, sei lá, salina plasmada e fala do mar, talvez, em certo sentido, e os animais, e um livro aberto, por exemplo, quando o vento estremece em certa página, acho que estar aberto, estar com os poros muito abertos, os olhos muito abertos, o ouvido muito aberto para captar tudo isso é fantástico. Isso é fazer um texto viver, sabe? Fazer um texto se erguer de si. Eu acho que você tem toda a razão quando você diz que só é possível alcançar essa disposição, que eu acho que qualquer um pode, mas qualquer um não é todo mundo, que eu acho que é qualquer um, mas são poucos, é, se, se você consente com o vazio, e talvez como você consentiu muito cedo com esse vazio, essa disposição, né, foi talvez o produto disso, desse Sim. consentimento mesmo, né? E quando você vai falando da experiência de escrever, eu fico pensando na minha experiência do outro lado, de quem lê, que é uma experiência, acho que a Licene deu uma prova viva aqui, que escapa do sentido, porque é uma coisa que a gente começa a ler e começa a chorar. Uhum. E não são necessariamente as palavras, não é necessariamente a combinação das palavras, é também, mas tem algo que se produz ali de um efeito de corpo mesmo, Uhum. que, Sim, que é isso, então, e que talvez por isso eu tenho, conheço muitas pessoas que são grandes leitores de prosa, né, de literatura, e não são leitores de poesia, porque tem dificuldade de deixar cair o sentido. sim. Esse uma situação muito típica na leitura da poesia, né? Essa a dificuldade que algumas pessoas têm mesmo de permear o texto, né? Como se procurando sentido mesmo. E muitas vezes acho que dá para fazer poesia de muitas maneiras. Assim, eu leio coisas muito diversas na poesia. Leio a Adília Lopes, que tem uma coisa muito de investigação do cotidiano, um pouco mais de humor, algo de crônica, assim, ela dá uma tu sente como se tu estivesse lendo assim alguma coisa de jornal, assim, de repente surge uma torção na língua, assim, né? Algum momento de e isso é muito interessante e é possível fazer poesia em tom menor, em tom mais grave. E aí, sei lá, lembro da Alejandra Pizarnik, por exemplo, que é uma poeta de que eu gosto demais, e Georg Trakl, e a Dalgisa Neri, por exemplo, também. Então, eu acho que há muitas portas onde se pode entrar para acessar a poesia. E acho que todas são válidas nesse sentido. Não tem alguns colegas poetas que são mais rigorosos, não sei se mais restritos talvez nesse sentido, porque
estabelece, isso é poesia, isso aqui não é, isso aqui... Eu não gosto de operar dessa maneira, sabe? Eu gosto de juntar, assim, de tentar compreender o que pode, inclusive, ser poético no modo como as pessoas falam, assim. Outro dia faz pouco tempo que a gente se mudou para essa casa aqui e tinha um, um cara ajudando nós na mudança da equipe, e aí nós falamos, tem algumas coisas aqui que, de repente, será que tu não quer levar e tal? Ele falou, separa, de repente alguma coisa que é velha para vocês pode ser nova para nós. E eu separei, assim, porque para mim tem tanto aqui, sabe? Separei isso. E eu pensei, nossa, eu preciso escrever o que esse cara quis escrever, porque ele quis escrever. Precisa ser escrito isso que esse cara começou a escrever e não terminou, mas como ele começou. Então, há muito disso. Acho que a minha mãe, quando eu falo da mãe, né, dessa figura que sempre esteve muito presente, eu penso assim que desde o começo vieram muitas imagens no meu texto, e o meu texto se estabelece por imagens. Acho que é esse fio que eu estava falando que eu perdi em algum momento, mas eu queria dizer isso, que a minha poesia ela se constrói exatamente aí no horizonte das imagens, e às vezes as pessoas perguntam, mas o que quer dizer assim tal coisa, né? Por que essa imagem? E aí eu não sei muito, chega a algum lugar, chega em algum. O Wittgenstein diria assim: nossa, eu já estou usando bastante a pá aqui, estou desenterrando um monte de coisa, e agora a pá bateu na rocha dura, não tenho mais como usar, ela vai entortar se eu continuar. É assim que eu sou, esse é o meu gesto no mundo. Eu não tenho mais como explicar. Eu acho que esse é aquilo que tu estava falando antes do fracasso da análise. Eu acho que esse é o lugar, sabe? É o lugar. Maravilhoso. Você descreveu o, o osso também de uma análise. Chega uma hora que Exatamente. a gente precisa consentir que não vai significar, Não vai ter, não não vai vai. dar sentido, que Não é vai. aquilo porque é, e é aquilo que se experimenta com o corpo e não tem palavra que dê conta. E eu acho que a saída para isso não é continuar argumentando ou explicando, é produzir algum riso, produzir alguma graça, produzir alguma dança, sabe? É produzir alguma outra coisa que tenha, que venha com um afeto, por exemplo, de alegria, um afeto de mágica. Eu acho que é esse tipo de busca, assim, que na verdade por quê? Porque eu acho que tu chegar nesse osso, nesse lugar de tu continuar, é tu adoecer, no pior sentido que isso for possível, né? Se dizer assim, agora tu produzir, por exemplo, assim, tu inventa, acho que a minha busca pelo texto, assim, eu quis inventar um mundo que me permitisse consentir de forma um pouco mais saudável com o vazio e que não do que estava sendo consentir, por exemplo, pondo o meu próprio corpo em risco, emagrecendo, por exemplo. Então, acho que produzir uma história, compor um mundo. E aí eu penso assim, nossa, poder compor um mundo falando, por exemplo, a madrugada com seus jarros vazios compôs em mim um sexo claríssimo de vidro. Poder dar imagens. Eu não sei exatamente o que eu quero dizer com sexo claríssimo de vidro, mas eu quero pensar numa mulher cercada por jarros vazios. Esses jarros parecem respirar e compõem nela um sexo de vidro. Tem um outro verso que eu falo assim, no próprio Noite, né? Tem um momento de susto, eu queria produzir um estado de susto, como se alguém chegasse num quarto e isso fosse assustador. E eu coloco assim: meu coração dormindo, vigiado por loba, subitamente apetitoso. Há um crescendo desse verso, né? O meu coração está dormindo, ele está vigiado por lobas, está vigiado por uma matilha. De repente ele se torna apetitoso demais, e aqui o poema termina, que ele termina no lugar da ameaça, quando o apetite de repente se torna capaz de acossar os próprios lobos, as próprias lobas, e se tornar alimento para esses que cuidam.
Então, é esse tipo de lugar, acho que de produção, de produção de afecção, de tentativa de ferir o leitor daquela maneira. Isso se faz quando se quer compor uma espécie de mundo. Assim. Para mim, poder compor uma linguagem, poder compor um mundo, é poder, negociar com esse vazio de forma mais saudável, E entende? acho que é Então, isso acho que você transmite, assim, que de algum modo o que você escreve é o modo que você lê o mundo. E isso ensina aos psicanalistas, né? Muito, tem muito a nos ensinar, justamente nesse lugar onde, de algum modo, a sua escrita lê o mundo de outro modo, porque te escutando, você disse várias coisas assim que eu fico, meu Deus, como ela viu isso, né? Que é isso, de algum modo, o modo que você escuta e ver o mundo tem só ensinar, né? É isso que eu posso dizer que assim hoje te escutando. não, e Obrigada por tem isso. bom. Então, acho que assim, tentar prestar, compor imagens. Eu não tenho um dia que eu passe sem pelo menos tomar nota de alguma coisa, assim. Esse é o meu regime monástico. Eu tenho, se eu ficar na baderna, na coisa na cabeça, não. Então eu tenho algumas regras assim de monastério mesmo. Eu sento e penso assim, não, alguma linha escrita eu vou ter que colocar. E aí surge, né, essas imagens, esse lugar que vai, eu acho que estabelecendo uma pintura mesmo, né, um modo de olhar o mundo. E que bom que isso reverbera, sabe? Para mim é muito. Acho que tem alguma coisa que acontece no entre dessa cumplicidade, que é muito bonito. Sim, Sim, queria, para terminar, só reler o, o poema que a Licene leu no início, pelo menos uma parte aqui, né, para falar que você trouxe uma palavra que é da humildade, e agora há pouco você deu um exemplo dizendo que esse rapaz te diz que alguma coisa que é velha para você pode ser nova para ele, e você não só recolhe isso dele para transformar em alguma coisa, outra, como você faz uma aposta de que ele queria escrever e não terminou, né? Eu acho que isso, assim, nossa, é belíssimo, né? Como a Licene disse, é uma aposta na vida. Sim, E, e você usou a palavra da humildade, e eu acho que é uma palavra perfeita, porque no coração dessa palavra mesmo, tem isso que é do miúdo da vida, mas que sim, se transforma no imenso, que é justamente o que é raro, que é quando aqui o poema diz: aproxima-te do amor sem muitas perguntas, com medo de que, se chamado o amor, esse pássaro se assuste. Então é como dizer para uma criança: olha aquela borboleta, e ela vai na pontinha do pé para não assustar a sim. borboleta, porque senão ela voa e ela perde de Uhum, vista, né? sim, É impressionante assim como você consegue colocar no texto a imensidão do que há de maior na vida de todos nós, para todos nós. Então, que a gente comunga disso, mas ao mesmo tempo é o grão de areia, né? Eu acho que sim. acho que é o seu grão de areia, grão de areia da sua verdade. Foi Uhum. assim, nossa, um deleite te escutar. Eu tô Ai, que simplesmente bonito. encantada. Para mim que é uma alegria, assim. Que venham outros sempre que quiserem, então aí. E com nossa, eu tinha certeza. 1 milhão de coisas para te Eu falar que também, eu mas eu notei. tô sem palavras, eu nem consigo mais A falar gente, nada, senão eu. a gente fica esvaziada, né? Uhum. Eu Sim. queria falar tantas coisas, eu anotei, porque você foi falando, você usou tantas palavras, Mar, do universo, né, da costura, silhueta, cerzir, contorno,
E aí Totalmente, você né? traz a sua mãe, que era costureira. Não, o tempo Vamos todo. marcar uma parte 2 só para falar dessa relação da costura com a escrita, porque isso, olha, Não, e rende eu mais nem uma hora de comentei, conversa. Nossa. e eu nem comentei que porque ela tem uma passagem, né, por lâminas, antes de ser costureira, e eu falo assim de uma mulher que precisava garantir o pão. Eu falo assim de uma mulher que ia para o mundo para isso, assim. E ela tinha um açougue antes de ser costureira. Então, a minha primeira infância foi acompanhar assim uma mulher. Eu acho essa ambiguidade tão rica. Eu sou vegetariana, assim, hoje, não, defensora da causa animal. Acho que animal não tinha que ser morto. Mas assim, não deixa de ser um cinema muito, muito particular. Tu vê mãos muito ternas e de repente, justamente a quantidade de ambiguidades que há nisso, né? E que a ambiguidade é o lugar da forquilha, né? Muito rico em termos de escrita, né? A primeira infância minha é de lembrar de animais pendurados, de uma mulher cortando corpos, por exemplo. Aí a segunda parte da minha infância é pensar nessas mesmas mãos costurando, às vezes tecidos muito tênues, muito delicados, aquela coisa E aí moldando corpos. moldando, e ao mesmo tempo uma outra imagem que se fixa, ela volta de forma inexorável para mim, que é a das manequins, né, como figuras paradas, num gesto, geralmente paradas, assim. Minha mãe tinha um quarto de costura lá, e entrar nesse quarto de costura era sempre uma experiência assombrosa, porque era entrar em contato com imitações de corpos femininos, geralmente, e que estavam parados em algum momento daquela casa, estavam parados em alguma cena. E isso volta para mim, por exemplo, dialogando com a mulher de Ló, da mulher bíblica, né? Dialogando com a petrificação do olhar da Medusa, por exemplo. Acho que construir pontes do pequeno particular com a grande história, né? Com os grandes arquétipos também, é muito rico, assim, isso revela muito, né? Porque o humano sempre se apresenta pelas grandes histórias e pelas pequenas, né? Toda a família é uma tragédia shakespeariana, não precisa muito. Toda a família, Toda não. família. É Mas só lavar um pouquinho, não precisa nem esboço, que a gente acha a tragédia. Então, já fica combinado que a gente vai fazer um segundo episódio para falar dessa relação da costura, É dessas linda. imagens todas que você traz, com a escrita e com a psicanálise também, que de algum modo é costurar uma história, uma narrativa, enfim, aí tem um milhão de muita coisas coisa ainda para para a gente dizer. dizer. Obrigada mais uma vez, Mar. Foi um acontecimento falar com você. Ai, que lindo, então. Inesquecível. Tá bom. Um beijão, viu? Beijo. Beijo, obrigada.